Glória ao Cordeiro que foi morto e reviveu. A paz do Senhor, amados internautas, quem os saúda é o pastor Johnny Mangi. Isaías, capítulo 38, versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Graças a Deus, o Senhor preparou esta oportunidade para todos nós estarmos juntos em oração, em adoração, em clamor, pois nós sabemos que os ouvidos dele estão atentos a cada coração quebrantado. Os internautas não se esqueçam de colocar seus nomes e localizações no chat ao vivo, sem exceção, hein? Coloquem aí para nós conhecermos cada um e sabermos o alcance desta live de oração. Aqueles que não são inscritos no canal da Igreja da Fé Apostólica, eis a oportunidade. Inscrevam-se agora mesmo e ativem o sininho de notificações, dado que receberão conteúdos edificantes, fundamentados nas Escrituras dos profetas. Cada internauta também deixe o seu like, a saber, o seu joinha, o seu gostei, e compartilhe esta live de oração com todos os seus contatos, para que as almas sejam salvas por Jesus, lavadas pelo sangue da cruz, libertas pelo poder de Deus. Oremos ao Deus maravilhoso. Justo e eterno Deus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, porque através da oração nós estamos nos humilhando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Nós estamos nos humilhando, ó Deus da terra dos viventes, porque nós reconhecemos que Tu és um único e verdadeiro Deus. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto Ele é. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Eu reconheço, Deus triuno, a Tua divindade. Só Tu és Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não existe outro Deus além de Ti. Os deuses dos povos, nações, tribos e línguas são obras vãs que nada podem fazer. Só Tu és compassivo, misericordioso. Só Tu és clemente. Só Tu tens todo o poder. Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Deus revela o profundo e o escondido, e conhece o que está nas trevas, pois com Ele mora a luz. Só Tu, Deus das Escrituras, habitas na glória inacessível. Deus sempiterno, nosso Redentor, grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Te agradeço por todos os Teus atos poderosos. Eu Te louvo pelos Teus justos juízos.
os teus mandamentos são verdadeiros, todos os teus caminhos são maravilhosos. Justo é o Senhor em todos os teus caminhos e santo em todas as tuas obras. Ó grande Deus e Pai, só Tu és Deus, só Tu és grande, só Tu és verdadeiro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, Tu habitas entre os querubins. Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus, a terra, o mar e toda a humanidade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Perdoa, ó Pai Celeste, os nossos pecados. Nós temos pecado contra Ti, contra a Tua palavra. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Tu te iras, ó rocha dos séculos, por conta do pecado. Tu te iras quando o homem permanece em pecado, porque a Tua vontade é que nós nos humilhemos, contando os nossos pecados, quebrantando os nossos corações, para que possamos alcançar misericórdia. Todos aqueles que encobrem os seus pecados, eles não prosperarão em parte alguma, segundo o testemunho das Escrituras dos profetas. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu estou confessando que sou um pecador, eu estou confessando que tenho transgredido a Tua lei, porque Tu nos deste a Tua palavra, a Tua santa lei, e tal lei não passará. Mateus, capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A Tua palavra tem se cumprido, e quando nós praticamos o pecado, estamos transgredindo a Tua palavra, e se nós não nos humilharmos, a Tua ira cairá sobre nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus de Israel. Tem misericórdia de cada internauta, ó Deus divino. Apaga as nossas transgressões, limpa os nossos pecados. Tu és aquele que perdoas os nossos erros, os nossos pecados. Tua palavra, nela se contém. Capítulo 1, versículo 9 de 1 João. Se nós confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purifica-me, ó Pai de amor, purifica-nos, ó Pai celestial. Derrama sobre mim o sangue de Teu Filho Jesus Cristo, derrama sobre os nossos corações, derrama sobre as nossas mãos, derrama sobre as nossas mentes, derrama sobre as nossas consciências, derrama sobre os nossos espíritos. Ó sangue do novo concerto, sangue da nova aliança, cai sobre mim, cai sobre cada ouvinte, purificando-nos completamente, porque só o Teu sangue, ó Deus Filho, lava a impureza do pecado. Hebreus, capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, Ele purificará a vossa consciência das obras mortas. Purifica-nos, ó sangue do Cordeiro imaculado, sangue do Cordeiro incontaminado. Asperge em cada internauta o Teu sangue,
que é purificação, que é lavação contra as hostes do pecado. Ó Deus Altíssimo, eu rogo por nossa vida espiritual, faz-nos crescer na graça e no conhecimento. Lucas capítulo 2, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Tu tiveste, ó Cristo do Senhor, um crescimento intelectual, tu crescias em sabedoria. Tu tiveste um crescimento físico, tu crescias em estatura. E tu tiveste um crescimento espiritual, tu crescias em graça. Faz-nos crescer espiritualmente, porque o pecado tem se multiplicado sobre a terra a cada dia. O adversário tem lançado tantas setas para a destruição do povo de Deus, e nós precisamos estar em pé diante de ti, ó Filho do Homem, para vencermos as astutas ciladas do diabo. Dá-nos o crescimento espiritual, faz-nos crescer, Espírito Santo, em tua palavra, porque tu inspiraste a Bíblia Sagrada, ó Espírito Consolador. Tudo que tem neste santo livro é obra de tuas mãos. Tu inspiraste os santos profetas, os santos apóstolos, os patriarcas. Eles escreveram sob tua inspiração, ó Santo Espírito de Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero crescer, Espírito Santo, na palavra. Abre o nosso entendimento para a compreensão da Escritura. Revela-nos, Espírito Santo, as mensagens para a pregação do Evangelho a todo pecador. Revela, Espírito Santo, os mistérios da palavra para cada internauta. Faz-nos crescer em oração, porque o próprio Cristo teve vitória, porque sempre viveu em oração. O pastor Emílio Conde, ao compor o poema do hino 296 da harpa cristã, ele disse: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Ó Senhor dos exércitos, nós só vamos vencer o pecado, nós só venceremos a carne, nós só venceremos a astuta cilada do diabo se vivermos em oração. Lucas capítulo 5, verso 16, porém Jesus retirava-se para os desertos e ali orava. O próprio Cristo ia para locais ermos, ia para locais desertos para ter um particular contigo, ó Pai justo, e clamar por tua misericórdia. E por isso ele venceu o pecado, por isso ele venceu o mundo, por isso ele completou o plano de salvação. Faz-nos crescer espiritualmente, aumentando as nossas horas de oração. Tira a nossa preguiça, tira o nosso desânimo, todas as desculpas de nossas vidas sejam repreendidas nesta oração, sejam queimadas pelo fogo santificador do Espírito Santo. Santifica-me, Espírito Santo, com o teu fogo divino. Santifica cada internauta com teu fogo. Queima o nosso eu, queima os nossos pecados, queima as nossas desculpas, queima a nossa preguiça, porque para outras coisas não existe desânimo, para outras coisas não existe indisposição, mas quando o assunto é oração, o corpo dói, nós desfalecemos. Ó poderoso Deus,
Queima-nos com teu fogo nesta oração, faze-nos ter uma vida de oração e de jejum, ajuda-nos a jejuar, Senhor. Eu quero crescer na graça, eu quero crescer no conhecimento. Cada internauta também está fazendo tal pedido a Ti. Mateus capítulo 17, versículo 21, esta casta de demônios não se expulsa a não ser pela oração e pelo jejum. Somente a oração acompanhada do jejum vence todas as espécies de demônios. Podem ser repreendidos através da oração e do jejum. A bruxaria é vencida, o encantamento é vencido, os agouros são vencidos, toda a seta do diabo é vencida, toda briga, toda confusão, toda obra oculta vem à tona através da oração e do jejum, porque onde quer que Satã e seus agentes, os demônios, estejam escondidos, eles caem por terra através da oração, pelo teu poder. Faze-nos crescer, ó Deus de toda a carne, na graça e no conhecimento. Batiza no Espírito Santo, ó Deus da glória. Quantos internautas estão buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Lucas capítulo 3, verso 16. Disse João a todos: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batiza com o Espírito Santo, cuja evidência física e inicial dessa promessa do Pai é o ato de falar em línguas desconhecidas, sob a instrumentalidade do Espírito Santo. O crente fala em mistérios com Deus, toca na boca dos internautas, batiza no Espírito Santo, derrama a tua glória, ó Filho amado de Deus, sobre cada internauta. Ó Criador bendito, restaura os lares, restaura as famílias. Quantos lares estão em brigas, estão em contenda? Está escrito na tua lei, Lucas capítulo 12, versículo 51 ao 53, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Tem misericórdia dos lares, tem misericórdia das famílias. O marido brigando com a mulher brigando com o marido. Quantos filhos, ó Deus vivo, são desobedientes aos pais. Tal geração é tão incrédula, é tão perversa, e os filhos são reflexo de uma geração que está distante da tua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães. E quantos filhos são desobedientes aos pais e às mães? Filhos pirracentos, filhos que se trancam no quarto, filhos que gritam com os pais, filhos que até batem nos pais. O respeito se acabou. A mulher não respeita o marido, lança palavras que ferem o seu próprio marido. O marido não respeita a mulher, lança palavras que ferem a sua própria esposa. Ó Deus vivo, tem misericórdia dos lares. Eu rogo pela restauração das famílias, envia a tua glória sobre cada lar. O hino 185 da harpa cristã assevera: Espírito de paz que afasta Satanás, Espírito de Deus dos lares, afasta a briga dos lares, afasta a desobediência dos filhos aos pais, dos lares, afasta a dissensão dos lares,
Afasta as vias de fato dos lares, dá paz, Senhor, sobre os lares nesta oração. Restitui o amor, restitui o afeto, restitui, oricanta labassurianda lamachúria, a harmonia do lar. Senhor, restaura as famílias, sara as famílias, Senhor. Ó médico de Gileade, derrama o teu bálsamo sobre os lares nesta hora. Nas escrituras se contém Jeremias capítulo 8, versículo 22. Por acaso não há médico em Gileade? Porventura não há unguento em Gileade? Derrama o teu unguento celestial, enviando bênçãos dos céus para os lares. Converte, Senhor, os filhos dos internautas. Quantos pais têm orado pela conversão de seus filhos, e eu creio que pelo poder da tua palavra eles abandonarão os caminhos tortuosos. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio seu mau caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Quantos filhos estão com pensamentos errôneos? Quantos filhos estão debaixo da malícia, debaixo do pecado? Quantos estão na prostituição? Quantos estão nas drogas? Quantos estão na fornicação? Quantos estão atolados nos jogos de videogame? Quantos estão, Senhor, perdendo tanto tempo na internet e as redes sociais? E a internet se tornaram ídolos nas vidas dos filhos. Quantos não têm mais uma vida normal, só ficam no celular, só ficam no computador? Isso está afetando o cérebro deles, está afetando a vida espiritual deles, está afetando os sentimentos deles. São pessoas despreparadas para lidar com os reveses da vida, são jovens despreparados para lidarem com um não. Eles não aguentam nem ouvirem um simples não. Senhor, tem misericórdia dos filhos do teu povo. Converte de todos os caminhos tortuosos, de toda malignidade, que eles sejam libertos do pecado, que eles sejam libertos de tudo aquilo que a tua palavra condena, e toda a opressão do diabo e toda opressão maligna sejam expulsos agora, em nome de Jesus, porque tu curavas os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, verso 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cura os filhos oprimidos do diabo. Cura, derrama o teu unguento, ó glorioso Deus, e eles sejam livres do pecado e de todos os males. Ó poderoso de Jacó, inúmeros estão oprimidos pelo diabo nos manicômios. Envia libertação aos manicômios, aos sanatórios, aos hospitais psiquiátricos. Quantos estão lá, mas na realidade não se trata de um surto, nem de loucura. Estão lá, pois foram vítimas de obras de bruxaria, foram vítimas de uma comida consagrada aos demônios, e desde o dia em que receberam essas obras do mal em seus corpos, eles ficaram enlouquecidos, fora de si. Envia libertação, Deus Altíssimo, aos hospitais psiquiátricos, porque os demônios se apoderaram das almas deles. Quantos estão lá, mas em verdade estão endemoninhados, estão oprimidos pelo diabo, e tu curavas os oprimidos do diabo, tu curavas os atormentados, e todo tormento e toda obra maligna sejam expulsos agora, em nome de Jesus, o Nazareno. Mateus capítulo 4,
Verso 24: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam de várias enfermidades e tormentos, e Jesus os curava. Cura os atormentados, derrama o teu sangue sobre os corpos dos atormentados, sobre a mente dos atormentados, sobre os espíritos e almas dos atormentados, e toda obra do mal, toda obra de feitiçaria, toda obra preparada no ocultismo, em nome de Jesus, ó Deus de amor, repreende agora. Capítulo 3, verso 8 de 1 João. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ó Redentor amado, inúmeros internautas estão necessitando de uma provisão da tua parte, ó bom Salvador. Estou me recordando que tu enviaste também provisão no deserto. Aquele povo estava com fome e tu preparaste pão, preparaste codornizes e ele foi saciado. Aquele povo viu a tua provisão descer dos céus. Salmo 105, verso 40. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Tu saciaste, ó Pai bendito, o teu povo Israel com pão celestial. Tu saciaste, ó Deus dos espíritos de toda a carne, os teus servos judeus com codornizes. Tudo isso representa a tua provisão. E quantos estão precisando de provisão neste exato momento? Provê, Senhor, o dinheiro para o internauta pagar a conta. Provê, Senhor, roupa para o internauta que quer se adequar à tua palavra. E ele está querendo viver santamente. Ele está querendo viver consoante as escrituras sagradas, que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Provê, Senhor, roupas para ele, calçados para ele. Ó Altíssimo, milhares estão precisando de dinheiro para o pagamento de dívidas. Provê dos céus o dinheiro para cada qual pagar a sua dívida. Outros estão precisando de provisão, colocaram terrenos à venda, casas à venda. Prepara o comprador para o terreno, prepara o comprador para o apartamento, o comprador para o carro, o comprador para a casa. Provê, Senhor, a necessidade do teu povo, envia dos céus, oricanda labachurianda labassúria, o teu socorro. Ó Deus Altíssimo, provê para o jovem que quer uma porta de emprego. Ele tem chorado, ele passa pelas lojas e diz: eu quero trabalhar ali. Ele passa em frente ao escritório: o meu desejo é trabalhar ali. Quantos jovens querem trabalhar, quantos desempregados também passam por lugares e os olhos até brilham. Provê, Senhor, portas de emprego nesta oração. Quantos estão com causas na justiça? Provê, Senhor, a resolução de tal causa. Senhor, como tu socorreste o teu povo com a tua provisão. Tu és o mesmo Deus, tu não mudaste, tu não mudas. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, tu és eterno, tu não mudaste. Eu confio em ti, eu confio em tua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão.
Ó Supremo Benfeitor, envia a providência sobre cada internauta, ele sinta o teu poder descendo e a tua glória se manifestando. Cura, ó Deus de toda glória, as enfermidades dos internautas. Visita as UTIs neonatais. Quantas crianças estão na UTI? Visita, Senhor, os centros cirúrgicos. Quantos estão agora em cirurgias agressivas? Visita os hospitais. Quantos estão respirando por aparelhos? Quantos estão se alimentando por sondas? Quantos estão respirando por intermédio de cilindros de oxigênio? Quantos estão na UTI? Inúmeros se encontram na CTI. Ó Cristo de Deus, o teu poder é pleno, o teu poder é absoluto. Mateus capítulo 28, verso 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, tu tens todo o poder, Verbo de Deus, nada a ti é impossível, tu podes todas as coisas, tu podes curar todas as enfermidades, cura os hospitalizados, cura os internados, cura, ó poderoso Salvador, porque tu tens todo o poder. Faze os órgãos voltarem a funcionar, faze essa pessoa que está em coma acordar, faze, Salvador bendito, tal pessoa se recuperar por teu poder glorioso, por teu poder divino. Ó Deus dos exércitos, confere cura a cada pessoa que está hospitalizada, que está internada. Ó Redentor bendito, cura os internautas também. Quantos estão sofrendo de doenças cerebrovasculares, de doenças cardíacas? Quantos estão sofrendo de pneumonia, de diabetes, doenças hipertensivas, de bronquite, de enfisema, de asma, de insuficiência cardíaca? Quantos estão sofrendo de câncer, cirrose hepática, de AIDS, de insuficiência renal? Quantos estão sofrendo de leucopenia, de anemia, de leucemia, de Covid-19? Quantos estão resfriados? Quantos se encontram gripados? Quantos estão sofrendo de amidalite? Quantos estão sofrendo de pano branco, de vitiligo? Quantos estão sofrendo de hanseníase? Quantos estão sofrendo de sopro no coração? Quantos estão com as veias do coração entupidas? Quantos estão com hérnias? Quantos estão com a parte do corpo quebrada? Senhor, opera o milagre agora, pelo poder do Espírito Santo. Eu lanço todos os enfermos sobre a tua palavra. Eu lanço o internauta que está enfermo sobre a tua palavra. A tua palavra garante que tu és Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Ora labachuricanda labassúria. Eu clamo a ti, Yahvé Rafá. Eu insto com o Senhor para a cura de cada internauta. Eu elevo a ti a minha voz. Êxodo capítulo 15, verso 26. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e guardares todos os seus mandamentos, nenhuma das doenças que coloquei sobre os egípcios porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Tu és Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Sara todas as enfermidades sejam curadas em nome de Jesus. Todas as enfermidades sejam repreendidas dos corpos em nome de Yahvé Rafá, o Deus que nos sara. Sara, Senhor, nos lares. Sara, Senhor, quem está escutando agora, sinta o teu poder descendo, sinta a tua glória e sejam curados pelas tuas mãos. Ó poderoso de Israel, eu te dou graças por esta oração, e cada nome do chat ao vivo, cada pessoa, cada problema, cada causa, cada pedido, eu coloco em tuas mãos. Ó majestade santa, toma em tuas mãos a vida de cada qual, e que cada vida receba o teu socorro em nome de Jesus.
o Filho amado. Amém e amém. Senhor Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Erimicanda labassurianda larabassúbria. Que maravilha! Os internautas podem crer que as orações subiram até o trono da glória. Suas orações subiram como incenso perante o trono de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4. E vi outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aleluia! Suas orações subiram como incenso, desde as mãos angelicais até ao trono da graça. E nós alcancemos bênçãos. Nós fomos abençoados pelo único e verdadeiro Deus. Você crê? Sua oração subiu como incenso perfumado. Não subiram palavras, subiram odores. Cada oração é um odor, cada oração é um perfume. E o Senhor dos céus, o Deus dos espíritos de toda a carne, o Deus das alianças, Yahvé, o Deus que é o nosso Senhor e Mestre, Adonai, aleluia! Adonai sentiu o cheiro de sua oração e enviou a resposta de seu trono. Amém? Deus abençoe. Amados internautas, aí estão anexas as contas bancárias da Igreja da Fé Apostólica, para todos vocês ajudarem a manutenção da obra de Deus. Eu peço a ajuda de todos vocês, peço para os dizimistas devolverem o dízimo na Igreja da Fé Apostólica, os ofertantes preparem uma oferta especial, a igreja está precisando da ajuda de todos vocês. Ajudem-nos a pagar os aluguéis, contabilidade, as despesas da obra. Vocês estão ajudando uma obra sincera, que leva a verdade do Evangelho, e certamente o Senhor dos céus, o Salvador dos céus, abençoará cada um com inúmeras bênçãos, com bênçãos sem par. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Está vendo aí as bênçãos que o Senhor dos céus enviará, as bênçãos que o poderoso Salvador mandará. E por que mandará tais bênçãos? Porque vocês estão ajudando uma obra que leva a verdade, uma obra que leva o Evangelho tal como ele é. Um abraço para todos os internautas. Quem se despede é o pastor Johnny Mange. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, oh Jesus me aceita.
Aleluia.